A praxe não é para todos. Acho que a praxe é apresentada como o modelo de integração. Parece que é a premissa principal para entrar no ensino superior. Então é necessário rebaixar, é necessário estar sempre a olhar para o chão. Colocar as pessoas fora da sua zona de conforto, todas juntas, ao mesmo tempo, também é o que cria a união. Faz total união, não é? Mas onde é que está essa união quando um deles era rebaixado ou quando era humilhado? As faculdades abordam esta tradição de formas diferentes. As pessoas que não pertencem à praxe acabam por ter uma visão da praxe diferente do que é. E dizer, olha, malta, eu não concordo. Olha, malta, isto está a passar um limite. Quem pratica a praxe não fala do que acontece para pessoas de fora. Mas porquê é que não se fala sobre isso? Croquetes ou rissóis? Entrada ou prato? Eu nem gosto de croquete. Não, bem. Olha, então e peixinhos da horta? Entradas! Neste episódio de entradas vamos falar um bocadinho sobre a praxe em integração ou pressão social. Tenho uma pergunta para vocês. Vamos começar por aqui, pode ser? Então, a praxe é integração ou pressão social? Olá, sou Marisa Luz, tenho 28 anos e sou psicóloga júnior. É sem dúvida a integração. O meu nome é Renata Silva, tenho 22 anos e sou pró-praxe. Eu fui para a praxe e no primeiro dia odiei. Foi horrível, queria desistir, mas dei uma segunda oportunidade, fui o segundo dia e acabei por ir sempre. E de facto senti-me integrada de uma forma que se não tivesse participado nunca na vida me sentiria. A praxe serve para integrar caloiros e eu como caloira, sem dúvida que me senti integrada. Aqui. Eu acho que pode ser um bocadinho dos dois. Pedro, 21 anos e sou contra a praxe. Ou seja, eu acho que a praxe, o conceito da praxe é super interessante. É uma perspectiva de alunos que estão lá há mais tempo, recebem os novos alunos que não percebem muito do ambiente académico, da faculdade, o que for. Acho isso super interessante. Para mim, o problema da praxe, quando passa a ser pressão social, é quando é apresentado como a única solução para te integrares num curso, numa turma, num grupo, num ambiente académico. Rejeito totalmente essa ideia porque fiz licenciatura e não fiz praxe e não foi por isso que não me integrei na faculdade, antes pelo contrário. Portanto, acho que existe uma vertente de pressão social muito grande, depois vamos explorar mais à frente, acredito, que é altamente, a meu ver, altamente prejudicial para os alunos e para a sua integração, mas, enquanto conceito, acho que a praxe poderia funcionar e acredito que funcione bem para milhares de jovens em todo o país. Bom, eu acho que existe uma pressão social. Olá, o meu nome é Down, tenho 22 anos. Quando entrei na praxe no meu primeiro ano de caloiro, saí passado logo 2 semanas por não me identificar muito com a maneira que aquilo funcionava. No sentido em que, quando tu entras na faculdade, de experimentar pelo menos a praxe, não é? Ou seja, os doutores, veteranos, estão sempre lá a convidar os caloiros para participar. E o que eu acho que acontece é que no início até acaba... Eu tive uma experiência contrária à tua, ou seja, o primeiro dia eu gostei bastante, porque achei que foi muito boas-vindas. Mas com o tempo senti que era mais uma pressão social, do género. Tu não és o fixe se não conseguires cumprir as regras, se não conseguires dizer as boas-vindas para os veteranos da maneira certa. E então acho que pode ser uma pressão social, principalmente para quem é aluno deslocado, mais tímido. Por exemplo, os alunos deslocados, não é? Quando vêm de fora. Muitas das vezes não têm a vontade para estar na turma e conseguir criar um monte de relações. Então é normal que sintam aí a pressão social de fazer parte da praxe. E mesmo que não gostem, é normal que até façam parte da mesma daquele sistema, porque pensam, ok, talvez esta seja a única maneira de eu realmente conseguir me integrar no que é o conceito da universidade. Sim. Disseste aqui uma coisa que eu achei interessante. Foi esta ideia de ser apresentado como a única opção. E eu fiquei curiosa se, no vosso caso, também sentiram que era a única opção de integração, que era aquela via que tinham que seguir para se integrar. Não, na minha faculdade as pessoas que andam na praxe são muito menos do que as pessoas que não andam. Por isso, a praxe não é para todos e, de facto, andar na praxe não é a maioria. No meu caso não é, e portanto, no que tu falaste de alunos deslocados, eu acho que a parte mais bonita da praxe e na integração é que todos os caloiros são tratados de forma igual, independentemente de onde vêm, da etnia, da sexualidade, das condições físicas, financeiras, todos os caloiros são tratados de forma igual, independentemente de tudo. E por isso acho que nesse nível é integração sempre e todos são tratados igual, são todos iguais. E isso é que eu acho que é bonito na parte da integração e na minha experiência.
Eu consigo concordar, ou seja, eu consigo concordar e acho que o problema da praxe não é, pelo menos que eu tenha conhecimento, que o problema da não integração das pessoas tenha que ver com a sua sexualidade, com de onde vêm, com as suas condições financeiras. Acho que não passa por aí. Acho que não existe um problema de integração dentro da praxe. Acho que a praxe é apresentada como o modelo de integração. E mesmo não sendo a maioria em algumas universidades, e sendo a maioria em outras universidades, é de facto apresentada como vai para a praxe para fazer amigos. E não tem de ser assim. E hoje em dia, pelo menos tive essa experiência na minha faculdade, existiam diversas maneiras de te integrar, existiam núcleos académicos, projetos da faculdade, com outras turmas, com outras pessoas. Portanto, o que eu não concordo, apesar de concordar com essa ideia de claro que sim, tipo, serve como integração, não consigo é concordar que seja o único modelo, ou seja, é o único modelo que nos é apresentado. Percebes? Ou seja, assim, quando tu chegas... Porque eu também tenho esta noção, que é, quando nós entramos na faculdade, já vamos meio com aquela ideia de, então, vais ou não vais? Exatamente, exatamente. Parece que é a premissa principal para entrar no ensino superior, vais ou não vais para a praxe, vais ou não vais trajar sem ir à praxe. Por exemplo, lembro-me que existia uma pressão enorme, do tipo, não podes trajar se não fores para a praxe. E acho que isto não devia ser um tema, acho que as pessoas podem trajar se quiserem trajar. Depende muito de faculdade para faculdade, eu acho que não podemos mesmo generalizar, porque há experiências tão diferentes em tantos contextos diferentes. Acho, no entanto, que não pode ser vendida como a única opção de integração, porque não é. No teu caso, tu sentiste que era a única maneira de integração? Ok, então, eu quando fui para a faculdade, eu não tinha ninguém que eu conhecesse. E então eu sempre fui bastante extrovertido e decidi entrar e criar impacto. Lembro na altura de... Ou seja, assim, ok, deixa-me conhecer pessoas novas, perceber aqui com quem eu posso criar aquela rede de amigos. Bem, assim, a praxe vai ser uma boa opção. Até porque a turma a conhecer-se demora um bocado e assim a criar um grupo. Então sim, realmente a praxe foi logo a primeira coisa que me veio à cabeça, embora tenha conseguido criar algumas relações na minha turma e até foi isso que me fez conseguir largar mais facilmente a praxe, porque já tinha também uma rede de pessoas com as quais eu podia contar ali na faculdade. O que estavas a referir antes, que eu achei mesmo interessante, realmente tratam todos iguais. A única questão que eu coloco em cima da mesa seria, tratam todos iguais, mas então é necessário rebaixar, por exemplo, é necessário estar sempre a olhar para o chão, é necessário ter que chamar sempre doutor, então seria mais do sentido. A integração vai na parte de haver essa hierarquia, não é? De teres que olhar para o chão sempre, percebes? Porque eu acho que podemos, ou seja, por exemplo, se tu fores a um clube de teatro ou alguma coisa em que seja uma pessoa nova bem-vinda, essa pessoa nova não vai ser tratada como, ok, olha, tu olhas para o chão e nós somos os veteranos. Não, essa pessoa vai ser vista como, ok, tu és um novato, nós temos mais conhecimento, mas aqui vai ser igual, entendes? Essa é uma boa questão. E eu acho que colocar as pessoas fora da sua zona de conforto, todas juntas, ao mesmo tempo, também é o que cria a união. É isso que cria com que pessoas tão diferentes, se calhar noutros contextos, nunca na vida se falariam ou teriam coisas em comum, ou saberiam que tinham coisas em comum, se encontram e estão juntos naquela situação que se calhar nunca tinham sido colocados na vida. E pessoas tão diferentes estão a passar pelo mesmo. É isso que cria as ligações uns com os outros, neste caso, os calores, é isso que cria essa união entre eles, porque estão a passar por tudo ao mesmo tempo, da mesma forma, a ser tratados de forma igual. É uma tradição, e é uma tradição de várias faculdades abordam esta tradição de formas diferentes. Mas vocês têm sempre o livre-arbítrio de participar ou não e de querer estar ou não. Eu não acho que seja a única forma de integração. Não é, nunca foi, nunca será. Há tunas, há associações académicas e a praxe não é. Foi a que eu escolhi e é a que muita gente escolheu e se calhar se há tanta gente no país que gosta e que se identificou é porque se calhar não é assim tão mau, não é assim uma experiência tão abusiva como falam, mas não é e não tem de ser a única forma porque somos todos diferentes e toda a gente deve ter a sua forma de ser acolhido num ambiente novo porque estamos todos a conhecer. E a praxe não é a única alternativa, é para quem gosta, para quem teve uma experiência boa, para quem está a se integrar, mas há sempre outras alternativas, sim. Posso só te fazer uma pergunta? Podes. Tu não achas que, por exemplo, tu disseste que é livre-arbítrio e realmente acaba por ser, mas, no entanto, existem estudantes que não conseguem sequer criar relações na turma, os alunos tais deslocados,
vão sentir sempre aquela pressão social que se saírem dali que vão estar isolados. Será que o consentimento aqui aplica-se da mesma maneira? É assim, eu já tive vários casos comigo e pessoas que eu conheço que eram pessoas muito tímidas, pessoas que tinham muito falta de confiança, não conseguiam fazer amigos ou foram gozados a vida inteira, e a praxe ajudou essas pessoas. Claro que há sempre a pressão social nossa, nós próprios, em querer participar. Eu acho que não tem a ver com... Ninguém obriga, mas nós próprios queremos experimentar e ver como é. E a praxe, para algumas pessoas, para essas pessoas em específico, ajuda. E eu já vi, tenho muitos amigos agora que são pessoas muito extrovertidas e muito que têm confiança para apresentar para 100 pessoas que quando entraram não tinham. E acho que a praxe ajuda, sim. Depende da faculdade, depende do contexto, porque a praxe são pessoas. Mas a minha perspectiva e a minha experiência diz que sim, a praxe ajuda. E a praxe pode fazer uma pessoa desabrochar, ter mais confiança. E eu acho que isso também é uma das coisas muito bonitas. Mas cada experiência é individual. E é importante ter isso em consideração, que a minha experiência das pessoas que eu conheço e que eu gosto e que relacionam-se comigo não é a mesma que outra pessoa do outro lado do país, noutra faculdade. Mas esta é a minha experiência. Eu acho que a praxe ajudou, sim, muita gente e vai continuar a ajudar. Levantaste aqui várias questões, e tu também, que no fundo elas encontram-se em algum ponto. Que é esta questão da pertença, não é? E esta ideia de in-group, out-group, que a psicologia social também explica muito melhor, mas que é esta ideia de nós e os outros. E tu falas disto nesta questão dos calores, não é? Portanto, os calores são o nós e os doutores são os outros. E isso faz com que os calores se sintam muito mais unidos. Aqui a questão é, depois quem não entra necessariamente neste grupo, também passa a ser uns outros, muito possivelmente, não é? Portanto, se eu não estou incluída neste grupo de calores e sou também eu uma caloira, posso-me sentir ou não mais facilmente excluída. E esta era uma questão que eu gostava... Porque eu acho que toca aqui um bocadinho naquilo que estavas a dizer. É possível que outros calores se sintam mais excluídos porque não conseguiram entrar neste nós? Infelizmente, eu acho que as pessoas que não pertencem à praxe acabam por ter uma visão da praxe diferente daquilo que é. E eu tenho amigos fora da praxe, da minha turma, e isso sempre existiu. Sempre existiram pessoas da praxe e que não são, que se dão. Porque, no fundo, somos todos da mesma turma, somos todos do mesmo ano. Estas pessoas da praxe acabam por ser mais próximas, mas nunca excluindo os outros, até porque a praxe ensina que não se deve excluir ninguém. E nós não somos um grupo, nós somos os da praxe e os contra. Não. A praxe não ensina isso, esses não são os valores da praxe, e quem pensa assim não está a viver a praxe da forma correta, porque ninguém deve ser excluído por não se identificar com uma experiência. Também estou de acordo nesse ponto. Mesmo eu não tendo feito parte da praxe, tinha alguns colegas que faziam e havia aquelas brincadeiras, e acho que quase certeza que também levaste com elas, tipo, a praxe é aquilo e aquilo, mas nada que fosse uma rivalidade no sentido, ok, tu és a caloiro que está na praxe e eu sou o caloiro que não faz praxe. Eu também não senti essa exclusão. Mas tu sentiste alguma coisa nesse sentido? Estava aqui a pensar enquanto vocês falavam e também sinto que não existe um nós versus eles, praxe versus quem não faz praxe. No entanto, o que acho que pode existir é isto, ou seja, acho que é normal pessoas que passam muito tempo juntas tornam-se mais próximas, as pessoas que fazem praxe obviamente ficam mais próximas umas das outras, e as pessoas que não fazem praxe se calhar também ficam mais próximas umas das outras porque passam mais tempo juntos. Acho que é normal, não considero também que existe um nós contra eles. Ok. Eu estou muito curiosa com as perguntas neste cesto. Posso tirar? Bora, tira. Ora, vamos lá ver. Já viveste ou testemunhaste situações que te fizeram questionar os limites da praxe? Vou eu primeiro, então, Força. já que tive um acanhamento. Então, acho que até posso explorar um bocadinho o porquê de eu ter saído da praxe, tendo em conta a temática. Bom, eu quando entrei na praxe, não é? Ou seja, era no sentido de criar amizades, criar relações, e havia uma coisa que eu testava, ou seja, eu trabalho desde os meus 17 anos e nunca tive chefes que me tratavam como os veteranos me tratavam a mim, que é olhar sempre para o chão. E era uma coisa que me incomodava porque sempre fui uma pessoa que gostou de se impor às injustiças. Dito isto, 2 semanas depois de estar na praxe, aconteceu de uma caloeira ter chegado atrasada e ter que fazer a vénia, que não sei se é o nome correto, a vénia para os veteranos, aquela coisa em latim que dizem quando chegam, sabes? Acho que depende para as É papéis. isso, eu não tive Pronto. esse exemplo. Ok, então eu vou dar este termo, mas se calhar não é o correto, atenção. Fazia-se uma vénia para quando chegasses atrasado, tinhas de estar assim e dizer qualquer coisa em latim. E essa aluna engasgou-se. Pronto.
aconteceu. Chegou atrasado, estava nervosa, um monte de calores e veteranos, não é? E até que 2 doutores decidiram gozar com ela de uma maneira sexual. E no momento em que eu levanto a cabeça para ver quem é que tinha sido, mandaram-me para a cabeça no chão novamente. Pá, e aquilo incomodou mesmo muito, porque é assim, tu fazes a tal união, não é? E obviamente que não estou a aplicar isto a todas as universidades, atenção. Mas onde é que está essa união quando um deles era rebaixado ou quando era humilhado, não é? Porque, embora eu, sendo sincero, nem sequer vi quem foi a rapariga caloeira, e se calhar a maior parte dos caloeiros não notou e ficou assim registado como aquela pequena memória, mas eu acho que é humilhante, não é? Ter este tipo de situações e depois, lá está, até que ponto vai o limite? Por exemplo, eu já vi muitas situações de praxe que existem a nível nacional que é porem as pessoas a caminharem de 4. E, epá, eu acho isto bastante humilhante. E eu lembro até de uma situação em que eu achei errado, que foi no sentido em que eles puseram os rapazes todos a levar as miúdas cavalitas. As miúdas disseram que sim, não houve nenhuma que dissesse que não, mas até que ponto os 2 lados estavam confortáveis com aquilo e até porque é que há uma necessidade de criar este tipo de relações naquele momento, não é? Acho que há dinâmicas tão mais giras para perceber se as pessoas estão interessadas efetivamente em criar amizade ou relações do que dizer, olha, leva as cavalitas, está-lhe a tocar e leva-lhe durante 5 minutos de um lado para o outro. E então eu acho que os limites da praxe acabam por ser definidos por quem desiste primeiro. Ou seja, eu, para mim, fui definido naquele momento em que eu desisti, em que eu percebi que não iria aturar falta de respeito, em que eu não iria conseguir defender aquele tipo de situações. E decidi sair. Agora, se calhar aquela caloeira em si não saiu e eu vou com aquele tipo de situações mais lá para a frente. Não te sei dizer. Então eu acho que o limite da praxe vai de acordo com os caloeiros, o que é que tu eram. É o que eu acho. Eu acho exatamente isso. Os limites é definido por cada pessoa. Os meus limites são diferentes dos teus limites, Por isso eu acho que a partir do momento que a praxe excede os nossos limites pessoais já não faz sentido. Portanto, acho que é uma experiência individual. Eu nunca senti que ultrapassaram limites comigo, nem senti que ultrapassaram limites com ninguém à minha volta. Posso fazer uma pergunta? Sim. Quantas pessoas existiram, mais ou menos, quando entraste? É assim, no primeiro dia costuma desistir imensa gente, mas acho que não dá para contar. Ok. Não dá para perceber quantas pessoas desistiram. De qualquer forma, eu acho que experimentar a praxe um dia não é experimentar a praxe. Tanto que eu odiei o primeiro e depois adorei e foi uma experiência inesquecível para a minha vida. Os limites, ultrapassar limites é muito subjetivo. Cada pessoa é que sabe os seus limites. Os meus limites podem ser muito maiores que os vossos. Mas lá está, por isso é que a praxe é uma experiência individual e também não é para todos. Eu nunca vi, eu sempre senti super bem. E, portanto, a minha experiência é ótima, nesse sentido. Tu há pouco estavas a dizer que, e eu até concordei, que as pessoas são tratadas todas de forma igual na praxe. Mas a minha questão é, se esse tratamento não é bom, se esse tratamento não é positivo, ou seja, obviamente não podemos generalizar, mas eu já assisti a praxes, eu em Lisboa, sou de Lisboa, estou em Lisboa sempre, e já vi praxes onde as pessoas são humilhadas na rua e mesmo elas não se considerarem humilhadas, estão a ser humilhadas em praça pública, seja por estarem a caminhar de gatas na rua, seja por estarem completamente encharcadas em mostarda ou lama ou estar a nadar em fontes públicas, aquelas pessoas estão a ser humilhadas pelos veteranos. Eu também não estou familiar com os termos da praxe. Agora, a minha questão é, existem vários relatos de pessoas que se queixaram porque foram humilhadas pela praxe e percebo que isto são experiências individuais e não podemos generalizar e de certeza que há pessoas por aí que adoraram fazer praxe e que estão na praxe até hoje, mesmo, já não sei, nos doutoramentos da vida, nos mestrados da vida, mas eu acho que a praxe não pode funcionar como um processo de humilhação, porque acho que é assim, tu saberás muito melhor que és psicóloga, que as pessoas criam laços afetivos quando passam por experiências marcantes juntas. E se essa experiência marcante é humilhação, de certeza que tu vais dar, ou vais ter ali uma conexão com uma pessoa que foi humilhada juntamente contigo. Eu apoio a praxe na medida da sua vertente lúdica. Acho que é mega, acho que é o que ele estava a dizer, que há iniciativas muito mais giras para perceber se as pessoas gostam da praxe, as pessoas querem fazer amigos, jogos, o que for. Há imensas vertentes, também não sou do departamento de cultural, o que for, para saber jogos e festas para integrar as pessoas, mas sei que existem outras opções
para além da humilhação em praça pública. E claro que és capaz de fazer amigos incríveis enquanto somos humilhados, de certeza que sim, e de certeza que depois ficam para a vida, mas acho que a praxe não pode continuar aquém da lei na medida em que faz o que quer. Ok, vou responder agora, em primeiro lugar, o que acabaste de dizer. Eu acho que se fosse algo que transcendesse a lei, as praxes já tinham sido abolidas. Já não havia praxe em lado nenhum. De qualquer forma, no que toca à humilhação, para mim nunca foi humilhação. E eu acho que um problema que há na sociedade, relativamente às pessoas que julgam a praxe, é porque não sabem o que é que se passa lá dentro. Porque quem pratica a praxe não fala do que acontece para pessoas de fora. Porque é uma experiência nossa e nós não falamos e não se fala sobre isso. Portanto, as coisas boas que a praxe nos dá, as pessoas de fora não sabem. Mas porquê é que não se fala sobre isso? É cultura da praxe? Sim, eu acho que tudo o que é bom, nós vivemos. E eu acho que a parte principal tens de viver e não tens de falar, tens de estar com os teus colegas e aproveitar. E tudo aquilo que eu passei de bom, se calhar as pessoas de fora olham para a praxe, isto é uma humilhação, é horrível, mas só quem está lá dentro é que sabe o quão bem nos faz a nós. E eu passei tão bons momentos na praxe, não vou dizer o que é que eu fiz ou deixei de fazer, porque é uma cultura que nós temos, mas passei tão bons momentos na praxe que me custa muito que as pessoas de fora vejam como humilhação, mas também percebo, porque também não sabem o que é que se passa lá dentro. Mas se há tanta gente que está na praxe e que continua a ir e que gosta e que com 30 anos ainda vai, é porque de alguma forma nos marcou de forma positiva. E eu percebo a vossa experiência, a tua neste caso, ou não quereres participar, mas se há tanta gente que gosta e que fala tão bem e que quer continuar, é porque é bom de alguma forma. É que de alguma forma nos integrou e nos ajudou em aspectos pessoais a evoluir e a crescer. E por isso... Tenho então duas perguntas. A Sim. primeira é, consegues ver ou perceber que, ou dizer-me um benefício de estares na rua coberta de lama de gatas em frente a uma fonte pública? É assim, partindo do pressuposto que alguém está a passar por isso, eu acho que estar nesse ponto na praça pública com várias pessoas também é o que as une. E é uma forma de... Aquelas pessoas estão a passar por tudo juntas e aquelas pessoas estão juntas no mesmo patamar, a passar pelo mesmo, e eu continuo a achar que todas essas coisas que vocês falam também é o que as une. E é o que torna as ligações destas pessoas tão fortes e que dura anos e anos e anos. E é isso que eu sinto, relações com pessoas que eu criei, que é para a vida e que se calhar passar por esses momentos, tu ou outra pessoa qualquer passar por esses momentos com outra, é o que também uniu e tornou a relação tão especial. Mas compensa? Desculpa, é mais neste sentido de não é tanto compensa, se calhar que eu colocaria aqui, mas pegando também naquilo que tinhas dito há bocado, que é trazer aqui outra abordagem, talvez outra perspectiva, uma questão, que é se eu tiver com a minha amiga, com o meu amigo, com esta pessoa que está a partilhar isto comigo, a passar por um momento difícil, por um momento mais duro, por um momento mais desafiante, mesmo não utilizando numa humilhação, porque posso não estar a senti-lo como isso, mas posso estar a sentir isto como um desafio, como fora da minha zona de conforto. Estou a passar isto em conjunto e obviamente isto vai-me trazer um sentido identitário gigante, estou a passar por isto com estas pessoas sabem o que eu estou a sentir, isto aproxima-me. Mas estamos todos a passar pelo mesmo, e se estamos todos a sentir a mesma coisa, dando-se o caso de acontecer alguma coisa que seja um pouco mais grave, um pouco mais difícil, se estamos todos a achar que estamos dentro de um contexto onde isto é possível, será que alguém consegue speak up? Será que alguém consegue sair deste contexto onde estamos todos em conjunto, a passar pela mesma coisa, mas isto se calhar está a ultrapassar um limite, e se calhar ninguém está a ver, e se calhar eu estou a ver, mas estamos a passar por isto juntos. Quem é que consegue? Ou será que é fácil, é mais esta a questão, será que é fácil sair disto, desta realidade partilhada,
e dizer, olha, malta, eu não concordo. Olha, malta, isto está a passar um limite. Eu acho que sim, porque qualquer pessoa tem... Aliás, eu sou a favor de que, a partir do momento que ultrapassa um limite, não participa. E as praxes têm uma cultura, têm uma tradição, e volto a dizer, ninguém é obrigado. E acho que a partir do momento que não se sentir bem com uma certa coisa, é falar, e se não for mesmo de acordo com os valores, é sair. E eu acho vivamente que há outras formas de integração. Portanto, se individualmente não concordo, não me sinto bem, não devo estar num sítio que não me sinto bem. Mas fará sentido eu sair por não concordar com uma coisa? Não. De quem é a responsabilidade de criar um espaço seguro e um espaço inclusivo dentro daquilo que é uma atividade de base ao caloiro, dentro daquilo que é o contexto todo da praxe académica? Eu acho que a praxe também é uma coisa que nós não percebemos bem. Quando estamos a passar pelas coisas no início, nós não percebemos bem o que é que está a acontecer. E estamos muito confusos, será que eu gosto disto, será que eu não gosto? E eu acho que com o tempo é que vamos aprendendo a gostar e a perceber que pertencemos e que de facto são pessoas de confiança, mas até alavancar para isso podemos ter vários desafios pelo meio. Eu acho que as pessoas que participam na praxe acabam por estar há algum tempo e insistir, acabam por gostar e adorar. A questão é quando há pessoas nesse caminho que percebem que há uma coisa que não concordam e desistem, esse trajeto para e quebra e se calhar saem. Mas a praxe é um caminho, é uma... Como é que eu vou explicar? A praxe é um processo. E, portanto, as pessoas é que têm individualmente de perceber se quero continuar a tentar perceber o que é isto ou se realmente não faz sentido para mim e acabou. Mas acho que é muito difícil essa questão porque eu acho que é sempre uma questão individual. E eu acho que somos pessoas e a praxe é feita de pessoas e a comunicação é sempre muito importante. Mas, acima de tudo, ver para nós próprios o que é que nos faz bem, o que é que não faz, e acho que é muito por aí. Tu não achas que se fosse um processo mais prazeroso, mais agradável, que não seria necessário estar a insistir numa coisa até gostares? Tu e os outros Eu acho que colegas. isso depende de tudo na vida. Eu acho que depende porque, por exemplo, eu também odiava sushi e hoje em dia adoro sushi. E eu acho que depende... eu acho que é mais não compreender e passar a compreender. E não é questão de não gosto e passar a gostar. É não percebo e passo a perceber. Mas não achas que poderia ser um processo muito mais amigável do que é? Ou seja, não encarar a praxe de uma maneira muito mais acolhedora, sem ter que haver um monte de existências logo no primeiro dia, sem ter que tentar perceber se gostamos, se não gostamos, até que ponto estamos dispostos a manter-nos aqui para conseguir viver o famoso trajado, não é? Que é uma falta de respeito, trajar sem fazer a praxe. Será que isto não poderia ser muito mais acolhedor? Não é? Porque tradição sem reflexão é perigoso. Eu acho que não. Achas que não? Para mim, a praxe é uma tradição. Certo. E há outros meios de integração. E, portanto, quem quer seguir este método de integração está à vontade e é bem-vindo. Quem não quiser, também está tudo bem. Ok. E acho que eu acho que se as pessoas... Eu sou mesmo a favor de... Vou deixar isto assente. Vocês têm a vossa opinião e acham que nunca na vida há praxe. E não têm de participar, não têm de pertencer. A praxe é mesmo para quem gosta e para quem quer e para... lá está, no meu caso, é para um núcleo pequeno de pessoas, não é para a maioria. Por isso, se não concordamos, é não aderir. Só acho que é criar juízo de valor sobre a praxe vista de fora sem pertencer, ou experimentar um dia, 2 ou 3, também está errado. Porque se há tanta gente a gostar, por algum motivo porque realmente ajuda-nos em muita coisa. Mas imagina, eu vou falar pelo Pedro, mas depois ele corrige-me qualquer coisa. Eu não acho que é o conceito da praxe que é errado. Acho que é o conceito da maneira que a praxe é aplicada, que poderia ser mudada. Não é? Porque o conceito é muito giro, a integração, o envolvimento de várias pessoas, não é? na universidade toda. E, ou seja, quando eu te apresentei a pergunta
de que se poderia ser feito de maneira diferente, tu disseste logo não. No entanto, nunca houve uma mudança realmente em que pudessem experimentar dinâmicas muito mais interessantes, muito mais giras, inclusivas, que tenha-se quase certeza que poderia fazer do mesmo aluno tímido e conseguir falar para 100 pessoas sem ter que ser rebaixado de maneira alguma durante Mas aquele por que é processo. que eu acho que não? Sim. Porque na minha faculdade e na vossa é diferente. Na minha experiência, eu acho que não se deve mudar absolutamente nada. Se calhar na tua experiência eu ia achar outra coisa, mas como eu não vivi, eu não posso julgar. Agora, a minha experiência, aquilo que eu vivi, o que eu senti, eu não mudava absolutamente nada. Eu acho que quando nós começámos esta partilha, esta conversa, começámos logo num tom de há esperança para a praxe. Ou seja, eu senti que começámos numa ideia. Claro que sim. A ideia daquilo que pode ser a praxe é apelativa. Desta ideia de estarmos todos juntos a fazer atividades lúdicas, como disseste, fazer coisas muito giras. E não sei se não, eventualmente, estaremos a confundir, e corrijam-me se eu estiver enganada e se não concordarem com isto, mas se não estamos a confundir aquilo que é a praxis daquilo que... Ou seja, aquilo que é a praxe, aquilo que é o conjunto de regras e tradições e aquilo que é depois as atividades. Porque tecnicamente e teoricamente são coisas diferentes. E que muitas vezes acredito que ao longo do país olhamos para isto de maneira diferente. Mas se formos estudar aquilo que é a origem da praxe, tem aqui nuances de aquilo que são as regras, e as regras são: o traje usa-se desta maneira, o traje aliás, o traje de antes podia ser utilizado pelas pessoas do liceu. E, portanto, nem sequer tínhamos entrado ainda na parte daquilo que é a vida universitária. E depois temos crises académicas que fazem com que isto se vá desvirtuando ao longo do país e que as pessoas começam a ter as suas próprias regras, não é? E começa a haver uma fusão entre aquilo que é a regra e aquilo que é depois a prática, aquilo que as pessoas vão fazendo também nas atividades. Porque, tecnicamente, ninguém tem de encher para estar em praxe. E, tecnicamente, ninguém tem que levar como mostarda para estar em praxe. Mas tem porque, ou seja, tudo ok se a praxe fosse apenas protocolo de vestimenta. Mas não é. E, na minha opinião, a praxe normaliza estas hierarquias que estão assentes na humilhação, na subjugação, de não poderes olhar nos olhos das pessoas, não poderes comportar de determinadas formas, se te comportares de determinadas formas tens de encher. E aí tens de encher. Eu percebo que na teoria, se calhar não, mas é a regra e tens de encher. E se não tens de encher, tens que fazer squats. E se não tens de fazer squats, tens de fazer agachamentos. Porque tens de aprender e passar por isso para corrigir o erro que fizeste. E gostava de pegar só no outro ponto que disseste há bocado, da responsabilização. Porque eu acho que quando falamos de praxe, esquecemos muitas vezes das instituições. Porque para além da praxe funcionar como uma instituição, está assente também e está dentro de outras instituições. E as universidades e as escolas politécnicas e as faculdades, seja o que for, também têm de ser responsabilizadas pelos comportamentos que as suas praxes têm. E eu percebo e apoio totalmente a organização de alunos para as praxes, mas quando isto passa à barreira do aceitável, e mais uma vez, o que é aceitável para mim pode não ser aceitável para ti, e é normalíssimo, mas acho que existe um limite, e é por isso que não existe hoje um quadro jurídico para a praxe, porque especialistas acham que não é necessário, porque a lei geral, a Constituição da República já protege as pessoas o suficiente, tudo ok, nós estamos aqui para falar de regulamentação em quadros jurídicos, mas dizer que hoje em dia as instituições não podem ficar impunes, que já agora é algo que esta cultura de silêncio da praxe faz muito. Há pessoas que saem impunes de situações que não podiam sair impunes, que violam a lei e os direitos das pessoas, mas que por esta cultura de silêncio passam impunes. Assim como estão a passar as universidades, as escolas politécnicas e as faculdades, que não podem ficar a leste, não podem ficar à parte dos comportamentos abusivos que são feitos dentro das suas instituições. Só um ponto que a Renata falou, eu não queria te esquecer de falar disto. Tu falaste que se fosse realmente tão perigoso que já teria sido abolido de alguma maneira. Sim. A situação que aconteceu em 2013 passou em pano. Se nem essa situação fez com que a praxe acabasse, também duvido até que ponto o limite e a lei iria realmente atingir a praxe, entende? Porque é uma coisa muito grande. Ou seja, o sistema universitário traz mesmo muita coisa para todo Portugal, não é? E coisas boas, atenção, como a queima das fitas, a latada, tudo o resto. Então é normal, mesmo que aconteça uma coisa assim mais grave, que seja deixada de lado. E então não sei até que ponto a questão, se fosse assim tão mal, a lei já teria atingido. Se calhar não.
Eu não concordo, até porque, Uhum. como eu disse, a situação infeliz aconteceu. A própria universidade onde se realizava a praxe em questão teve medidas sobre as praxes dentro do estabelecimento e as praxes que, não só dentro do estabelecimento, mas as praxes que eram daquela universidade tiveram alterações, pararam, tiveram... portanto, eu acho que a partir do momento que acontece, há abuso dentro da faculdade, a própria faculdade tem de lidar com isso. Não acho que por uma universidade ou por um grupo de pessoas ter cedido, que todas as outras pessoas tenham de ser culpadas por isso, porque isso aconteceu e eu acho que foi um episódio muito triste e não me identifico como pessoa a favor da praxe e pessoa que participou e que participa ativamente. Não me identifico e ninguém que da minha praxe se identifica com isso. E por isso, e nunca se praticaram praxes abusivas nesse sentido que justificasse a minha praxe ser condicionada por causa dessa. Claro que a partir do momento que isso aconteceu, teve de haver um ponto entre todas as faculdades e perceber o que é que se passa, se isto anda-se a passar connosco, se é só com eles, mas eu sinto que a minha experiência na praxe nada teve a ver com essa situação, nem sequer esteve perto. Por isso é que eu acho que a praxe não é abusiva, eu acho que a praxe não é uma humilhação, eu acho que a praxe faz bem às pessoas em certos aspectos, porque nunca excedeu esses limites, nunca esteve perto sequer disso acontecer, nunca sequer imagino esse tipo de coisas acontecer comigo, porque isso seria um limite para mim. E se calhar já não faria sentido eu pertencer a algo que excedia os meus limites nesse sentido, desse episódio. Portanto, sim, eu acho que as outras praxes não devem ser condicionadas porque cada praxe é diferente. E tu até falaste de humilhação e tudo mais, mas não participaste na praxe, certo? Não. Lá está, é esse juízo de valor que eu acho que as pessoas também têm com as pessoas que participam. E se é humilhação ou não, é a minha opinião, sem querer descredibilizar a tua opinião, Claro. eu acho que se é humilhação ou não, só as pessoas que estão e que vivem e que participam e que têm a experiência é que conseguem ter e perceber se realmente é ou não. Ok. Eu acho que não, porque eu acho que existe um limite a que nós chamamos de bom senso e que nos deve dizer se uma pessoa está a ser humilhada ou não. Acho que é uma coisa que as pessoas conseguem dizer. Percebes? Acho que, aliás, acho que por estarem dentro daquele ambiente, pela cultura do silêncio e por este efeito manada, acho que podem ter muita dificuldade em perceber que estão a sofrer abusos. E depois também rejeito, não descredibilizando, claro, a tua opinião, mas rejeito totalmente que pessoas que não fizeram a praxe, que é o meu caso, não Sim. possam falar sobre a praxe, ou dar a sua opinião sobre a praxe, ou perceber o que acontece dentro da praxe ou o que vemos a praxe fazer e acontecer. E porquê? Porque senão, em Portugal, sofremos muito pouco as alterações climáticas e temos ativistas climáticos e manifestações climáticas e pedimos ação climática ao governo. Eu nunca trabalhei na caixa de um supermercado, mas luto pelos direitos dos trabalhadores das caixas de supermercado. Ou seja, esta premissa é perigosíssima de não podermos falar sobre algo se não o vivemos, porque a empatia então não existe ou deixa de existir. Não tem a ver com isso. Eu acho que se houver um grupo de pessoas na praxe que está descontente, então a empatia faz sentido. Eu acho é que quando um grupo de pessoas está feliz e sente-se bem, porque nós sabemos o que estamos a fazer e sabemos o que estamos a sentir, quando outras pessoas invadem esse espaço para dizer que é uma humilhação, sendo que ninguém ali se sente humilhado, neste caso, de uma praxe onde as pessoas estão bem. Claro que há casos e casos. Isto é muito complicado de debater porque há pessoas que têm experiências muito menos São muito individuais, não é? E o fato é que a praxe em Portugal é vivida também de forma muito diferente, precisamente por causa disso que eu estava a dizer, não é? Portanto, pós-crises, as pessoas meio que foram reinventando as regras, inventando regras próprias, afastando-se às vezes daquilo que era a tradição académica e vivendo aquilo que fazia sentido naquele local, com aquelas pessoas, o que depois pode levar aqui a experiências diferentes. Mas também me fez pensar aqui um ponto que tinhas tocado há bocado e que eu acho que pode eventualmente estar ligado com isto, que é este secretismo.
Sim. O não falar sobre aquilo que acontece em determinadas atividades, o não falar sobre aquilo que é o nosso código de praxe, o não ter o código de praxe acessível a toda a gente, por exemplo. Portanto, este secretismo, não é? Esta barreira que eventualmente se pode fazer em certas comunidades praxísticas, será que também depois não alimenta esta visão que tu até traz aqui de algum desconhecimento, não é? Portanto, estas pessoas não participam e como não participam não podem ter acesso a esta informação, àquilo que acontece, àquilo que se faz. A minha felicidade, as minhas dores acontecem ali naquele contexto e, portanto, só se estivesse ali naquele contexto é que saberias. Eu acho que tem a ver com tradição e não significa necessariamente que há alguma coisa de mal a acontecer. Não significa necessariamente que estamos a esconder algo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que é uma experiência de grupo, é uma experiência individual, que as pessoas decidem participar e acho que também para as pessoas de fora também é difícil compreender e portanto acho que não tem a ver de todo com proteger a humilhação, porque a praxe não é humilhação, nem nunca foi nem nunca será. Mas de facto é uma experiência coletiva das pessoas que estão lá e só as pessoas que estão lá é que percebem, só as pessoas que estão lá é que se sentem. E não concordo com ser uma desculpa para esconder a humilhação que se anda a fazer ali no... Nem é neste sentido, ou seja, não é numa de como estamos a esconder, obviamente estamos a fazer alguma coisa de mal. É mais numa de como estamos a esconder, as outras pessoas não têm acesso e portanto podem criar as suas narrativas. Claro que sim, mas como pessoa que participa, estou aqui a dar o meu testemunho que às vezes, se calhar nem há esse debate entre pessoas que não são e são, e por isso é que este cenário é importante, para também ouvir a tua opinião e a vossa, se calhar a opinião de muita gente, e se calhar ao ouvir o que eu estou a dizer percebem que se calhar não é bem assim. E por isso é que esta discussão é importante, que não é que a vossa opinião não seja válida, todas as pessoas são livres de ter liberdade de expressão e isso é das coisas mais importantes que nós temos, mas também percebam o lado de quem está cá, que é um bocado chato, é um bocado difícil estar sempre a ouvir com humilhação uma coisa que nós gostamos tanto. E estou aqui a dar-vos o meu testemunho que, no meu caso, na minha faculdade, na minha experiência, demais, ajudou muito e é muito feliz. Episódios infelizes, todas as pessoas têm empatia para perceber que é errado. Agora, tendo em conta a minha experiência, não é humilhação. Nunca foi, nem nunca será. Não achas que poderia, imagina, ou seja, queres dar uma coisa? Não. Okay. Não achas que, imagina, ainda bem que tiveste uma ótima experiência, atenção, mas se não é humilhação, e não estou a afirmar que é, mas se não é humilhação, porquê que haveria ter que ser feita à frente de uma praça pública, não é? Para as pessoas assistirem. E depois há outra coisa, ou seja, a questão do secretismo e de omitir. Por exemplo, o que estás a dizer, se calhar pode mudar muito a perspectiva de outras pessoas. Eu acho que seria muito mais interessante então ser uma coisa compartilhada. Já que estás a querer também e com alguma intenção se calhar mudar a nossa perspectiva de não é humilhação, se calhar seria muito mais interessante haver um grupo ou um mini grupo que dissesse malta, olha, na praxe é isto. E o grupo, como é que se sente? Sentimos bem. E se calhar ouvir os vossos testemunhos seria muito mais impactante do que apenas assistir na praça pública daquela maneira como Abrir a praxe, não é? Agora, Sim, ser mais vou dizer uma coisa. aberto, se calhar, muito. Se calhar para terminar este tema, não sei se... Mas vou dizer uma coisa que é, a parte mais bonita da praxe é os calores não saberem o que é que acontece. Nós irmos descobrindo as atividades, nós irmos descobrindo o que é que vamos fazer e essa é das partes mais bonitas que eu vivi, é eu ir à praxe e não saber o que é que ia acontecer. E a partir do momento que não há esse secretismo, deixa de ser novidade. Eu já estou à espera daquilo que vai acontecer. Eu acho que talvez também tenhamos outra vez a mesma coisa que é, isso são as atividades, mas e o resto? É e a isso. forma como vocês funcionam, e a Sim, forma sim, como sim, vocês sim. comunicam, e como vocês olham para isto, não é? Como se organizam. Exatamente, Sim, é como mais se a isso que eu organiza. refiro. Eu acho que isso, como cada praxe em Portugal se organiza, é aberto a todos. Portanto, qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa pode ir aos primeiros dias, por isso nunca foi um segredo. E as coisas são feitas e num sítio público, não é à porta fechada. Portanto, acho que a nível disso, acho que está aos olhos de todos. As coisas que nós passamos e o que acontece dentro não deve ser dita para não estragar a experiência a ninguém. Portanto, acho que é mais por aí. Esse secretismo tem a ver com tradição, com não estragar a experiência, viverem as coisas um dia de cada vez, porque a partir do momento que isso é aberto a todos, mesmo que não seja no ano dos calores,
as outras pessoas vão contar, ou então viram que têm um amigo, e por isso é que as coisas são tão sigilosas, que é para não estragar as experiências a ninguém. Eu percebo o teu ponto. Acho que por um lado poderia prevenir se calhar aqui um bocadinho também para o vosso lado o preconceito que existe e algumas opiniões mais críticas, mais extremistas talvez. E acho que também não seria necessário revelarem o que é que acontece em exato, mas no sentido de os testemunhos, acho que se houvesse uma grande parte da vossa parte a dizer, olhem, embora isto aconteça da X maneira, eu sinto-me bem porque existe uma união de grupo. O que tu falaste é mais que válido. É muito mais fácil, creio eu, estar cheio de mostarda com 100 pessoas à minha volta do que se estiver sozinha. Se calhar sozinha, creio eu, que te pudesses sentir muito mais observada, talvez até um sentimento aqui mais... Atenção, estou apenas a querer, não tenho a certeza, claro. Então acho que este sentimento de união, da vossa pertença, se fosse mais compartilhado, acho que também seria uma coisa interessante. Sem terem que dizer que fazem N de coisas. Entendes? Não era no sentido de terem que partilhar a vossa experiência das atividades e tudo o que acontece. Mas eu acho que essas coisas ninguém tem problema em dizer. Acho que mesmo entre nós em turma, até pessoas que falam convosco dizem que adoram e tudo mais. Se vir a público falar, acho que não faz sentido. Eu vim aqui hoje, estou a dar a minha perspectiva e acho que é isso que acontece dentro da faculdade. As pessoas que participam dizem que adoram às pessoas que não participam e acho que essa partilha existe. O facto de não contar tudo, já acho que vocês conseguem perceber o porquê. Então, onde é que achas que está a linha entre tradição universitária e situações de humilhação? Sinto que já tocámos aqui um bocadinho nisto, mas faz um apanhado, se calhar. Pronto, para mim é os limites pessoais. Eu acho que não... Essa questão tem a ver com cada pessoa é que sabe, cada pessoa é que sente, cada pessoa é que tem os seus limites, diferente de outras pessoas, por isso não dá para definir, é uma pergunta aberta. Não dá para definir o que é que são limites e o que é que não são limites, e o que é tradição e o que é humilhação, porque todos nós vivemos as coisas de forma diferente e tudo o que nós passamos na nossa vida acaba por condicionar muito aquilo que é humilhação ou não. Por isso, acho que depende de cada pessoa. Eu acho que a linha desenhada... eu acho que a linha desenhada não só pelos direitos que nós temos enquanto pessoas, enquanto cidadãos, mas também pelo bom senso. Sim, eu acho que, ou seja, quando há coisas que se calhar fogem muito da tradição e se calhar começam a mexer um bocadinho com a parte emocional dos caloiros ou com a parte física, sim, talvez já estejamos a entrar com certeza na parte dos limites, sim. Essa distinção. A hierarquia da praxe, o poder dos mais velhos sobre os mais novos, prepara os estudantes para o mundo real ou fomenta dinâmicas de poder tóxicas. Vamos começar. Okay. Queres começar, Pedro? Vai. Ok. Falo com uma pessoa que trabalha há 5 anos e que tem 3 empregos. Uma das coisas que referi no início é que nunca nenhum chefe me tratou de uma maneira como me trata, olha assim para o chão. Eu não acho que te prepare para o mundo real. Acho que sim que pode deixar mais prevenido para o que é o desconforto de estar sobre uma hierarquia, concordo. Não acho que a vida é real, porque eu não acho que no trabalho, inclusive, até acho que pode criar maus hábitos para quem nunca tenha trabalhado, como é o caso de muitos jovens portugueses, que não trabalham efetivamente, só começam o trabalho depois de acabar uma formação, assim, e quando vão para o mercado de trabalho pensarem, a hierarquia se calhar funciona desta maneira, não é mesmo muito superior a mim, eu tenho que manter a cabeça para o chão e existe isso tudo. Eu não acho que te preparo para o mundo real, porque eu acho que o mundo real, o mundo do trabalho, existe obviamente o respeito e uma relação formal, mas não é nem perto do que seria uma relação com um veterano. Eu também acho que não prepara para o trabalho. Também estou no mercado de trabalho há alguns anos, e acho de todo que o que vejo a acontecer na praxe não prepara os alunos, não prepara os jovens para o mundo real. Antes, pelo contrário, eu acho que pode normalizar situações de subjugação, onde as pessoas têm de aprender a lidar com desrespeito, que é o que vemos muito a acontecer em determinadas praxes. Portanto, rejeito totalmente que isto prepara seja quem for para a vida adulta. Acho que não, acho que faz o contrário, acho que normaliza situações que não devem ser normalizadas e, adicionalmente, consigo compreender que o desconforto do primeiro dia de praxe ou o desconforto de não conhecer ninguém pode ser benéfico para preparar as pessoas para um novo emprego, um novo estágio. Acho que sim, acho que faz parte. Primeiros dias ainda os vamos ter muitos e acho que pode ajudar nesse sentido.
Ao nível desta questão, eu ainda não estou no mundo do trabalho. Estou a acabar agora a faculdade e nunca tive um trabalho estável. Mas se eu for a pensar como é que eu era como calouro e como é que eu sou agora, depois de tudo aquilo que eu já passei, estou sem dúvida pronta e com mais capacidades de ir a uma entrevista, de lidar com as pessoas, de lidar com pessoas que estão acima de mim, não falando de hierarquia, mas com aptidões que eu ganhei na praxe, autoconfiança, ter um sentido de trabalho coletivo, que muitas vezes no trabalho nós precisamos de trabalhar em conjunto com algumas pessoas e eu, se calhar, antes de entrar na faculdade, era uma pessoa mais individualista e no mundo do trabalho é muito importante sermos pessoas que trabalham em grupo e, portanto, todas as aptidões que eu ganhei com a praxe e todo este sentido de ter alguém acima e como lidar com isso, sinto muito mais pronta e mais preparada para entrar no mundo do trabalho e no mercado neste momento do que quando entrei. Ok, última pergunta. Qual foi a tua motivação para teres ido para a praxe ou, no teu caso, talvez, para não teres ido? Podem começar vocês. Queres começar desta vez? Posso começar? A minha motivação para não ir para a praxe foi, inicialmente, com os meus 18 anos, a entrar na licenciatura, de tudo o que tinha ouvido sobre a praxe. E acho que, como aluno de primeiro ano, como caloiro, claro que nos deixamos influenciar muito pelos preconceitos que temos, pelo que ouvimos nas notícias, pelo que ouvimos nas experiências das outras pessoas ou pelas opiniões das outras pessoas em relação à praxe. Desde então e durante o meu percurso no ensino superior, formei mais a minha opinião, construí mais a minha opinião e hoje também não iria para a praxe, já não pelos preconceitos das outras pessoas, mas pelo que a praxe representa hoje para os jovens, a meu ver. Sim, posso. Eu não tinha muita motivação para ir, porque eu nem sequer pensava em trajar quando fui para a faculdade, eu não conhecia ninguém e também a praxe não era uma motivação para eu conhecer. Eu fui experimentar, novamente não me identifiquei muito no primeiro dia e a minha motivação para ir à praxe foi-se ganhando aos poucos. Por isso é que eu acho que este caminho é muito... o caminho vai-se fazendo e a minha motivação foi com o tempo. Eu dei uma oportunidade, decidi dar uma oportunidade mesmo com pouca motivação e ainda bem que o fiz, porque eu adorei. Okay. Pronto, a minha motivação foi mesmo no sentido de perceber o que era, ou seja, ouvi sim esses também preconceitos, mas percebi, ok, deixa-me ser eu a tirar essas conclusões para mim mesmo e decidi arriscar. E era mais no sentido de realmente criar relações e perceber que tipo de pessoas é que eu poderia encontrar na minha área de estudo e tudo mais e criar aqui uma rede que me permitisse até crescer no futuro. É mais nesse sentido. Croquetes ou rissóis? Entrada ou prato? Eu nem gosto de croquete. Não, bem. Olha, então e peixinhos da horta? Entradas!